Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por essa oportunidade que Deus ele tem concedido de estarmos aqui, cooperando com a juventude, com a igreja, com os irmãos que estão em casa, com uma palavra da parte de Deus. Também queria agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, que tem confiado na juventude, que tem investido pesadamente. Deus abençoe a vida do nosso pastor presidente, Roberto José. Também Deus abençoe a vida do nosso superintendente, pastor Josué Moraes, com toda a superintendência, na pessoa que está aqui, o nosso amigo Serpa. Também o nosso presbítero Kelvin Clay, superintendente dos 10 Jadalpes, também aqui, representando também ele, o nosso vice-superintendente, que estará aqui ao nosso lado. No demais, Deus abençoe a todos. Se você puder abrir a Bíblia comigo no Salmo 18, os versos 29 e 30, Salmo 18, versos 29 e 30, para a nossa meditação. Se você tem um exemplar bíblico aí na sua casa, perto de você, puder deixar aberto para a gente meditar um pouco na palavra de Deus. A Bíblia nos diz que este salmo é um salmo de Davi, onde ele escreveu, compôs este cântico, entoou este cântico a Deus, de louvor a Deus, no dia em que o Senhor livrou a sua vida de todos os inimigos e de Saul. Nós sabemos que Davi passou por um momento muito difícil, mas, como a gente vai ler aqui no Salmo 20, no verso 29 a 30, que peço que você acompanhe comigo, Salmo 18, verso 29 e 30, que diz assim: Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Então, Davi, ele presenciou, vivenciou a proteção de Deus, e melhor do que ninguém poderia falar dela acerca deste cântico, pois, como os irmãos sabem, Davi ele viveu momentos complicados, momentos de tribulação, fugindo da ira de Saul e fugindo também da ira dos seus inimigos. Quando nós sabemos que o povo de Israel pediu a Deus um rei, e a Bíblia diz que Deus deu a Saul, porém Saul foi desobediente, e Deus disse a Samuel que tinha passado o seu reino para outro, e o nome dele era um dos filhos de Jessé, como está lá escrito em 1 Samuel capítulo 16, quando Deus pergunta ao profeta até quando que ele teria dó de Saul, pois Deus já tinha o rejeitado como rei. E a Bíblia diz que Deus falou para Samuel: enche o teu vaso de azeite e eu enviar-te-ei à casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu me tenho provido de um rei. E a Bíblia vai nos mostrar que quando Samuel chegou à casa de Jessé para ungir o rei de Israel, dito por Deus, a Bíblia diz que Davi, que era a pessoa escolhida, não estava em casa, estava pastoreando as ovelhas de seu pai, porém Jessé mostra os seus primogênitos, pois era costume que essa bênção fosse para o primogênito. E a Bíblia diz que quando o primogênito de Jessé chegou, a Bíblia diz para nós que quando Samuel viu aquele homem grande, de estatura, soldado, quem sabe experimentado na batalha, a Bíblia diz que Samuel ele falou: estar aí o rei de Israel. Mas quando ele foi ungir aquele homem como rei, Deus bradou no seu coração e disse a ele que não era para ele fazer isso
Porque o homem, ele olha o que está aparente, o que está aos seus olhos, o que está por fora. Porém, Deus, ele é aquele que olhava o coração. E a Bíblia diz que passou-se os filhos de Jessé, e Deus disse não para todos eles. E Samuel pergunta a Jessé: acabaram-se os moços? Não tem mais ninguém? E ele se lembra que tinha um menor, que era Davi, e manda chamar Davi. E quando Davi chega, ele é ungido rei sobre Israel, porém ele volta para cuidar das suas ovelhas e esperar o tempo de Deus, porque para Deus cumprir a promessa, a gente tem que passar pelo tempo de espera, aprender a esperar, porque nesse tempo de espera, Deus, ele nos capacita para exercer aquilo que ele tem preparado para a nossa vida. E a Bíblia nos diz que o tempo foi passando e houve-se uma guerra ali entre os filisteus e Israel. E naquela guerra ali, a Bíblia diz que os irmãos de Jessé subiram para ir para a peleja. E Jessé, num certo dia, olha para Davi e diz: Davi, vai levar comida para os teus irmãos, leva comida também para o capitão, e depois vai saber como é que os teus irmãos estão. E a Bíblia nos mostra que quando Davi ele foi levar a comida dos seus irmãos, saber como eles estavam, para dar notícia ao seu pai, a Bíblia diz que quando ele chegou no arraial dos israelitas, no outro lado, no arraial dos filisteus, existia um gigante chamado Golias, que saía todo dia de frente do seu arraial para confrontar o exército de Deus, o exército de Israel. E ele gritava e dizia: dê-me um homem para que a gente lute, e se eu perder, a gente vai ser os seus servos. Porém, se vocês perderem, vocês serão por nós servos. E a Bíblia nos mostra que ninguém ali do exército de Israel, nem mesmo o rei, tinha coragem para lutar contra aquele gigante. E a Bíblia nos mostra que quando Davi ele ouve aquilo ali, ele fica indignado e diz: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o rei Saul tinha dado uma proposta para os homens e dizia que aquele que lutasse contra o gigante ganharia a mão da sua filha como esposa e ficaria isento de impostos em Israel. E agora essa notícia chega aos ouvidos de Davi, e Davi sai procurando para ver se é isso mesmo, e colocam ele na presença de Saul. E quando se coloca na presença de Saul, Davi diz que iria para a peleja. E a Bíblia nos mostra e nos diz que quando Saul olhou para Davi, pequenininho, disse assim: com este homem tu não pode lutar, porque ele vem de guerra desde a mocidade. Porém, você é um pastor de ovelha, não tem como você vencer isso aí. Ele é grande, você é pequeno, ele tem experiência e você não tem. Aí Davi olhou para o rei e disse: não, meu rei, meu senhor, deixa eu lhe falar um segredo. Eu também tenho experiência. Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai e veio um urso, arrebatou uma ovelha, eu lutei contra ele, salvei a ovelha. Também veio outro animal e eu fiz a mesma coisa, e eu vou até ele, Deus me entregará a vitória, porque Deus está conosco. E a Bíblia diz que Saul ele resolve deixar Davi ir para a peleja, e Davi colocam a roupa de Saul para ele ir para a peleja, e não se dá bem, e ele diz: eu vou na minha moda. E a Bíblia nos mostra que Davi ele desce ao ribeiro para escolher 5 seixos para ir contra a peleja, contra Golias. E alguns pregadores empolgados pregam e dizem que aqueles 5 seixos tinham significado. Um seixo era porque era Deus forte, o outro era porque era Pai da eternidade,
mas a gente aprende que Davi ele pegou 5 pedrinhas, porque Golias tinha 4 irmãos gigantes. Davi estava tão certo que quando ele foi para a peleja contra Golias, ele disse: vai ser uma pedra para Golias e 4 se os irmãos dele descer também, porque quando Deus está no negócio, quando Deus faz a promessa e aquele que recebeu a promessa espera em Deus, ele não erra na sua caminhada. E grande foi ali a vitória. Passou-se o tempo. Samuel agora Saul fica indignado com Davi. Ele fica enciumado, porque o povo estava pedindo Davi como rei. Gritava o nome de Davi nas ruas. E a Bíblia diz que ele começou a perseguir o menino. E Davi ele foi correndo, saindo, se desviando da sua ira. E chega um tempo em que Deus dá o Saul nas mãos de Davi. Porém Davi diz: eu não vou machucar o ungido de Deus. Foi ele que foi levantado por Deus para ser rei de Israel. Eu não preciso disso. Eu preciso apenas esperar num Deus que me fez a promessa, porque Ele é fiel. E a Bíblia diz que, como os irmãos sabem, que Davi ele foi se esquivando, foi saindo da ira de Saul, e Deus dando o livramento, e ele esperando em Deus o cumprimento da promessa. Quando Davi escreve este Salmo 18, ele escreve com a alma alegre, de forma de gratidão, porque tudo que ele passou até agora, ele viu a mão de Deus estendida sobre a sua vida. E a Bíblia diz, se você puder, por favor, acompanhar na sua Bíblia, Salmo 18, verso 1, ele vai expressar o seu amor para Deus, ele vai dizer uma coisa linda para Deus, e ele começa esse salmo dizendo: eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Ele começa a dizer que amaria a Deus, a sua fortaleza. E o interessante é que, como eu já falei aos irmãos, este salmo mostra a proteção de Deus na vida do seu povo. E o interessante é que, quando a Bíblia nos mostra em várias passagens que Deus protege o seu povo, e que a proteção de Deus, ela não é limitada e ela se manifesta de muitas maneiras. A gente viu isso quando Deus livrou Israel do Egito, abriu o mar vermelho, afundou o faraó com seus cavaleiros no mar, deu passagem para Israel ir para o outro lado. Chegando no outro lado, a Bíblia nos diz que Deus também deu vitória para com que Israel chegasse na Canaã prometida pela parte de Deus. Então, Davi ele louva e engrandece a Deus e agradece a Deus pela proteção dele na sua vida. E o interessante é que Davi ele usa 5 alegorias bíblicas para descrever a proteção de Deus. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. A primeira alegoria que Davi ele usa para descrever, falar sobre a proteção de Deus, é de um rochedo que não pode ser movido por quem queira nos ferir. Se você puder, por favor, abrir a Bíblia no Salmo 62, verso 7, a Bíblia vai nos dizer que o salmista fala: em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Que interessante, porque no verso 2 do capítulo 18 de Salmo, Davi ele começa a dizer que o Senhor é o meu rochedo. No Salmo 89, verso 26, o salmista vai nos dizer:
ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus e a minha rocha da salvação. Ele continua a dizer no Salmo 92, verso 15, o salmista diz: para anunciarem que o Senhor é reto e Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Deus é a nossa rocha, Deus protege o seu povo. A Bíblia vai nos dizer em Isaías, capítulo 44, versículo 8, a Bíblia nos mostra e diz para nós sobre Deus ser uma rocha, uma proteção: não vos assombreis, nem temais, porventura, desde então, não vulo fiz ouvir e não vulo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Não há outro Deus além de mim, não há outra rocha que eu conheça. Rocha é só um rapaz que estará sentado no alto e sublime trono e rege todas as coisas pelo poder da palavra. Oh glória! Dá para você levantar a mão aí dentro da tua casa, dar um glória para Deus, porque Ele é a nossa rocha. A segunda é que Deus é uma fortaleza. Salmo 18, verso 2. Depois que ele disse que Deus era o seu rochedo, o lugar forte e o seu libertador, Davi ele vai dizer: o meu Deus é a minha fortaleza. Oh glória! E pense num salmo lindo é este, que enche a alma de alegria para adorar a Deus. Deus ele é uma fortaleza, um lugar seguro, onde o inimigo não pode entrar. Oh glória a Deus! Salmo 46, verso 1, os filhos de Asaf vão cantar e dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O inimigo às vezes quer tentar te matar, te destruir, mas Deus é a fortaleza impenetrável. O inimigo nunca vai invadir e tocar na tua vida. O salmista continua dizendo no Salmo 91, abra a Bíblia por favor, no verso 2, ele diz: direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Quando os reis faziam uma fortaleza, faziam para ser impenetrável, e eles confiavam que na hora da guerra, na hora de um cerco, a fortaleza não seria invadida. A mesma coisa é a igreja, é o crente, o servo de Deus. Quando o mundo estará acabando, as coisas estão ficando de perna para o ar, as coisas estão ficando difíceis, a igreja sabe que há um Deus no céu que guarda, que protege, que cuida. Deus ele cuida, irmão. E nessa noite tem uma palavra de Deus para a tua alma. Deus está te dizendo: eu estou entrando na tua mente, estou tirando a angústia, estou te dando paz, estou abraçando a tua alma e estou dizendo: ninguém vai te tocar. Através da tua vida, através da tua oração, Deus ele vai lá, cuida de alguém que está longe, alguém que está distante de Deus. Eita, através da tua oração, tu ora e diz: Deus, ajuda ele, ajuda ela. Tem gente que sai à noite,
volta no outro dia e não sabe como chegou em casa, mas Deus está lá com as mãos estendidas por causa da tua oração. Tu estás orando e Deus está protegendo alguém que está do outro lado. Esse é o Deus que a gente serve. A Bíblia também vai nos dizer neste salmo que Ele é um escudo que se interpõe entre nós e o mal. Davi, ele diz, no verso 2, presta atenção aí na tua casa, isso é lindo. No verso 2, ele diz, o meu escudo, oh glória a Deus, que se interpõe, fica no meio entre nós e o mal. Muitas vezes, na hora da guerra, na hora da luta, na hora do desespero, a gente pensa que Deus nos abandonou, que Deus virou as costas para nós, que Deus não está escutando a nossa oração, mas Deus nessa noite marcou encontro com a tua vida para te dizer, eu estou te tirando, ó glória, da frente da peleja, e estou dizendo a Satanás, agora eu e você, nenhum mal vai te tocar. Eu sinto Jesus aqui. Eita, como Jesus está dando um livramento tão grande a alguém. Eita, Deus está cegando o entendimento do inimigo. E alguém vai passar, vai voltar, e o inimigo não vai tocar, porque Deus está ali te guardando de todo o mal. Abarauikia semia plá. Ebarauikia sugi baraui. Deus estará aí te dizendo, eu cuido de você. Eu cuido no pouco, eu cuido no muito. Eu cuido na falta de comida. Eu cuido na falta de vestimenta. Eu cuido da tua vida. E o mal não vai te tocar. Quando Deus está num negócio, não tem oração contrária, não tem seta do inimigo. Quando Deus está no negócio, alguém quer te ver lá no fundo do poço, no vale, na prova, mas vê você adorando e dizendo, Deus é grande. O crente na luta ou na prova, ele tem paz. Porque a paz do crente é Cristo. Se chama Jesus de Nazaré. Oh glória, vamos adiantar. Abra por favor a sua Bíblia em Isaías, capítulo 31. Versículo 5. Depois que Davi falou todas essas coisas, dizendo que Deus era a sua salvação, lá em Isaías, tem uma coisa linda para nós. Isaías capítulo 31, versículo 5, diz para nós, como as aves voam, assim o Senhor dos exércitos amparará a Jerusalém. Ele a amparará e a livrará, e passando a salvará. Deus, ele cuida do seu povo. Deus, ele estende as mãos sobre a tua vida. Ninguém vai te parar. Permanece fiel a Deus. Obedece os estatutos do Senhor, porque no tempo certo a bênção de Deus virá atrás da tua vida. Deixa eu te falar, é bíblico. O crente que serve a Deus, é fiel a Deus, ele não vai atrás da bênção. A bênção vem atrás dele. Oh glória, abra por favor Deuteronômio capítulo 28. Quando Deus diz ao povo
E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Obedece a Deus, seja fiel a Deus no pouquinho, porque Deus ele está cuidando da tua vida nos mínimos detalhes. Te prepara, eu falo isso debaixo da autoridade de Deus. Te prepara, porque Deus vai surpreender a tua vida de uma forma boa. Deus irá suprir todas as necessidades. Eita, alguém vai receber algo tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, e vai dar, vai emprestar. Oh glória, vai abençoar alguém que está do outro lado. Esse é o Deus que a gente serve. Oh glória, esse é o Deus que a gente serve, Sepa. É Blasog Maraui. É Deus que cuida. É Deus que cuida. É Deus que vai nos ajudar a chegar no céu. Se tiver alguém para cantar, né? Não é isso agora. Oh glória. Fique fiel a Deus. O segredo é ser fiel a Deus, porque Deus ele honra. Oh glória! Deus ele faz coisa grande na nossa vida. Deus, através da tua obediência, deixa alguém te machucar, fala nada não, fica caladinha, vai orar a Deus, porque há um Deus do céu que recolhe as tuas lágrimas. Lágrima de crente é palavra para ele. Oh glória, se tiver alguém para Jesus, adora Jesus aí. Oh glória, o grupo de louvor vai cantar. E se tiver alguém para Jesus, vai dizendo aí no comentário: eu quero aceitar a Jesus. Jesus está de braços abertos. A igreja não rejeita ninguém. A igreja está te esperando. Coloca o teu nome aí agora, e a gente vai orar por tua vida nessa noite. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.